Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para o culto desta noite, eu separei aqui o capítulo 14 de Lucas, versos 15 até o versículo 24. E a mensagem desta noite tem como tema a parábola do grande banquete. Leiamos a palavra de Deus que diz assim, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois, tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço-te que me dispenses. Ainda outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas e becos. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste, e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Deus abençoe, irmãos e irmãos, esta palavra lida aos nossos corações. A parábola do grande banquete. O que a gente percebe aqui, irmãos, é que o reino dos céus é comparado, a uma grande festa que alguém dá, seja de casamento, de um ente querido, um filho, uma filha, um aniversário que se comemora, bodas de alguma coisa, que possa comemorar, e estende o convite àquelas pessoas que ele consideram seus amigos e pessoas mais chegadas a ele. E ele vê com tristeza, desgosto, que muitas das pessoas que foram convidadas recusaram o convite. Olha, irmãos, o reino dos céus é comparado a isto. Há alguém que dá uma grande festa e tem aquelas pessoas que dizem não àquele que fez o convite, àqueles que seriam considerados seus amigos. Então, esta parábola foi uma forma ilustrativa de Jesus dizer aos seus discípulos que ele era o Messias prometido aos judeus, mas como estes não quiseram acreditar nele, então ele se voltou para os gentios, isto é, as outras nações, para ser o salvador daquele que nele crê. Lembram de João capítulo 1, versículo 12, que diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. O versículo 11 diz: Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem eram os seus? Eram os judeus. E eles recusaram receber a Cristo, eles recusaram aceitá-lo como Senhor e como Salvador. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 21 e 23, está escrito assim: Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é esse seu povo? Os judeus, porque ele era promessa, cumprimento da promessa que foi feita aos judeus. Verso 23, a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quem é Jesus? É Deus conosco. Deus que estaria habitando no meio do povo. Os hebreus não entenderam assim, não compreenderam assim. Esta era a promessa que Deus havia feito. Mas eles não viram em Jesus o cumprimento desta promessa, então o desprezaram, o rejeitaram. João, no capítulo 8, verso 36 e o verso
alguns versos 36 e 37, está escrito assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Então Jesus aqui já está mostrando que ele veio como Salvador dos judeus, mas eles não estavam crendo nele, recebendo ele como filho da promessa, como aquele que Deus havia separado para ser o Salvador deles. Também nos versos 45 até o verso 49 do Evangelho de João, esse capítulo lido, diz: Mas por que eu digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus ouve as suas palavras. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: Acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. E o verso 59 diz: Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então percebe claramente aqui, amados irmãos, que ele veio para os judeus, né? A parábola do grande banquete mostra que Jesus Cristo, ele veio para ser o Salvador dos judeus, e o convite foi feito aos judeus, mas todos eles foram rejeitando e desprezando o convite, porque não viam nele o cumprimento da promessa. Isso era uma coisa muito triste para os judeus. 3 coisas, irmãos, eu destaquei aqui para a gente analisar a partir daí. Primeiro, a desculpa dos que não quiseram ir ao banquete. Veja os versos 15 ao 20. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Um disse: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou testá-las. E um outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. Estas foram as desculpas, né, que eles arranjaram para não aceitar o convite. Alguém estava impressionado, né, ao ouvir as palavras de Jesus, a pregação, seus sinais. E alguém, com muita sabedoria, disse que bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Palavra abençoada esta. E aí Jesus mostra para este que havia dito estas palavras que infelizmente não era isto que iria acontecer para muita gente. A oportunidade era para todos, o convite era para todos, mas muitos não queriam aceitar o convite. Então ele coloca aqui as desculpas que muitos arranjaram naqueles dias para rejeitar o convite dele. Então, Deus faz o convite para o banquete celestial a todos. João 3,16, por exemplo, no texto que nós conhecemos bem, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que o texto diz: porque Deus amou o mundo. Isso inclui as pessoas, né? Todas elas, de tal maneira que deu o seu Filho. Então o convite que foi feito para o banquete celestial era para todos. Semelhantemente aos judeus, há muitos que não querem participar desse banquete celestial e arranjam uma série de desculpas. E você, qual é a sua desculpa para não participar do banquete celestial? Qual é a desculpa que você tem arranjado para rejeitar o convite que te é feito? Qual é a sua desculpa? Pense nisso. Você tem arranjado alguma desculpa para não ter uma vida como Deus planejou para você, uma vida cristã, uma vida espiritual, de adoração, de celebração, de louvor, de culto, de gratidão? Quais são as desculpas que você tem arranjado na sua vida para não ser um crente segundo o coração de Deus? Quais as razões que você tem encontrado para justificar o fato
de não ter amor pelo Senhor, paixão pelo Senhor, não ser tocado pelas coisas espirituais? O que você tem amado mais do que o próprio Senhor? O que? Ou o que te faz desprezar o convite feito por Jesus de uma vida plena, abençoada, fiel, obediente a Ele? Você é convidado para o banquete celestial e está trocando esse banquete pelo quê? Segundo ponto. O convite deixa de ser um privilégio dos judeus e é estendido àqueles a quem os judeus desprezavam. Verso 21 ao verso 23. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste, e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se enche. Olha o que diz, irmãos, o capítulo 1, verso 16 de Romanos, né? Aqui nesse capítulo, a parábola do grande banquete mostra que há universalidade do convite de Jesus, né? Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Percebe? A mensagem primeiro era para os judeus. Jesus Cristo veio e fez um convite aos judeus. Independente deles aceitarem ou não o convite, esse convite pelo ministério de Cristo seria estendido também aos gentios. Mas primeiro foi oferecido aos da casa, aos filhos da casa, e eles desprezaram. Então o convite, que era um privilégio dos judeus, passa a ser agora também um privilégio daqueles que desprezavam, que eram desprezados pelos judeus, aqueles que eles consideravam como gentios. O convite é para todos, indistintamente, até mesmo e principalmente para aqueles a quem os judeus consideravam indignos de Deus. O capítulo 8 de Mateus, versículos 11 e 12, olha o que diz. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja o que Jesus diz, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa, ou seja, participarão do banquete celestial. Com quem? Com Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Quem são esses? São os patriarcas judaicos. E a festa que era um privilégio dos judeus foi rejeitada, esta festa. Eles desprezaram esta festa. Então Jesus está dizendo que virão pessoas de todas as nações do mundo e vão assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó e participarão desse banquete celestial. Enquanto aqueles que deveriam primeiro participar, eles recusaram o convite e por causa disso serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. O capítulo 21, também do Evangelho de Mateus, diz assim, versículos 28 até o versículo 32. Capítulo 21. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, não quero, mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles disseram, o primeiro. Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus.
Para os judeus, era ofensivo ouvir da boca de Jesus que publicanos e prostitutas estavam entrando nos céus e eles não. Porque eles eram filhos do céu e assim se consideravam filhos dos céus, dignos de entrar no céu porque eles eram filhos de Abraão. Mas Jesus está dizendo para eles que por causa da recusa que eles tiveram a Ele como Senhor e Salvador, como Messias prometido, e os demais não recusaram, não rejeitaram, creram nele, então esses que eram desprezados pelos judeus, publicanos, meretrizes e etc., e tantos outros, esses estavam crendo no Mestre, aceitando o convite, e eles estavam entrando para participarem do banquete celestial com Abraão, Isaque e Jacó, e os judeus, por causa da sua incredulidade e da rejeição, ficando de fora. Sabe, irmãos, há muita gente na igreja que às vezes se declara crente e às vezes até tem alguns comportamentos de crentes, mas muita coisa na vida, na verdade, mostram que eles não são crentes, porque muitas coisas que fazem negam o Senhor Jesus, desprezam o Senhor e são sinais de rejeição à pessoa de Cristo Jesus. São filhos, deveriam participar da mesa, do banquete celestial, mas serão excluídos desse banquete por causa da incredulidade, da rebelião, da rebeldia e do pecado no coração. E por último, a terceira coisa, a recusa em aceitar o convite resulta em exclusão da festa. Veja o que diz o versículo 24 do texto que nós lemos, de Lucas 14. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum dos que foram convidados e arranjaram desculpas para não aceitar o convite. Jesus está dizendo, nenhum deles participará do banquete celestial. Então isso precisa ser considerado. A recusa em aceitar o convite resulta em exclusão da festa. Espiritualmente, significa que aquele que recusa o convite do Senhor Jesus não participará do banquete celestial no reino de Deus. O convite da santidade, da pureza, da purificação, do perdão, do arrependimento, da renúncia, o convite da vida eterna, o convite da salvação. Quem recusa esse convite está excluído do banquete celestial. Então veja que esse banquete, que pode ter sido uma festa de casamento, um aniversário ou coisa parecida, ele é um sinal, ele representa o que vai ser o banquete celestial proporcionado por Deus, promovido por Deus para seu povo, para a sua igreja. E assim como no banquete deste Senhor, aqueles recusaram, rejeitaram e arranjaram desculpas para não ir, há muitos que estão arranjando desculpas também para não crer no Senhor e para não obedecer seus mandamentos e a sua palavra. E assim como foram aqueles que rejeitaram, foram impedidos de depois participar do banquete, assim será também no banquete celestial. Estará fora, estará excluído da festa celestial aqueles que desprezaram e rejeitaram o convite claro e objetivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meu intermédio. Então, como alguém pode ser abençoado, perdoado, salvo, se ele recusa o Salvador e o presente que esse Salvador tem para ele, que é o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma? Jesus é o Senhor dessa festa. Ele é o anfitrião desta festa celestial. E por que você tem recusado o convite de Jesus? Para concluir, irmãos, qual é a sua desculpa para não aceitar o chamado que Jesus Cristo faz a você? O que te faz rejeitar
o convite do Senhor, seja para a salvação, seja para a santificação, seja para o trabalho cristão, seja para uma vida de santidade, o que te faz rejeitar e desprezar o convite que o Senhor te faz? Foi por você que ele se entregou naquela cruz, e o convite é para que você participe do banquete celestial com ele, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Todos estamos convidados, eu e você. Por que você tem recusado o convite? Reflita sobre isso e tome como decisão voltar atrás, arrepender, mudar de vida, entregar a sua vida para o Senhor, dedicar-se a Ele de corpo e alma, consagrar-se totalmente e plenamente àquele que é o Senhor e o Salvador de nossas almas, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe e assim possamos todos nós, pela fé e pela obediência, participarmos do banquete celestial. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, nos dê compreensão e entendimento, ó Deus, cada dia, de quão grande é teu amor e a tua grandeza e a tua bondade, a tua misericórdia, a tua compaixão para conosco. Dá-nos o entendimento, ó Deus, e o desejo no coração de humildemente reconhecer os nossos pecados e a nossa necessidade de uma vida plena, submissa e obediente ao Senhor e à sua palavra. Dá-nos, ó Deus, a clareza espiritual de entendermos que fora de Jesus e do chamado de Jesus, nenhum de nós participará do banquete eterno. Não há salvação para aqueles que desprezam o chamado do Mestre. Ó Deus, abençoe cada família neste tempo, abençoe cada casa, abençoa cada pessoa, que a tua misericórdia permaneça sobre nós, apesar dos nossos pecados, das nossas negligências, das nossas infidelidades. Conduza-nos, ó Deus, à luz da tua palavra em teus caminhos santos, e que a tua misericórdia esteja conosco cada dia. Abençoa todos aqueles que estão nesses dias na esperança de dias melhores. Que a graça, a paz e a proteção do Senhor esteja com todos, e que a tua salvação gloriosa e bendita esteja presente na vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada amigo nosso. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana.